Eu quero agradecer de todo o coração, pastor Cláudio, pela generosidade desta oportunidade, a Uriel, que tem cuidado de mim, rever o meu querido amigo Lutero, pastor Lutero, atender o convite do pastor Augusto Nicodemos para estar aqui, é um privilégio, uma bênção para o meu coração. Eu quero partilhar com vocês o texto de João, Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1, versos 1 a 14. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes da leitura deste texto, é importante observar algumas coisas. Alguns estudiosos chegam a afirmar que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. Talvez porque nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este evangelho foi escrito quando os demais evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos já estavam mortos. E provavelmente todos mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos. Uma heresia chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que Roma dominou o mundo politicamente, mas não subjugou as ideias gregas. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Os gregos acreditavam que a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Assim sendo, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Para o pensamento grego, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Porque se ele tinha um corpo físico, material, tangível, e ele tinha, e se na cabeça deles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Logo começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E João escreve este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Essa tensão prossegue até o 4º século, porque os concílios gerais da igreja que se reuniram, concílio de Niceia, concílio de Constantinopla, concílio de Calcedônia, todos eles estavam envolvidos com a doutrina da cristologia. Então, é muito importante entender que João escreve este evangelho para defender uma tese. A tese de que verdadeiramente Jesus é Deus e homem. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E aqui na introdução deste evangelho, João vai como que abrir as cortinas da eternidade, acender as luzes no palco da história e revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ao fazê-lo, João nos apresenta Jesus assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, ele quase nos tira o fôlego já de começo. Porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz que no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, ele preexiste ao princípio, ele preexiste ao começo, ele preexiste à criação, ele preexiste à história. Logo, ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Na primeira declaração de João, ele já afirma a sua tese, que Jesus é Deus. Em 1978, quando eu entrei no seminário de Campinas, eu li um livro dificílimo de ler, pelo menos para mim naquela época, mas necessário de ser lido. As Categorias de Aristóteles, o pensador grego. E Aristóteles diz que você só consegue entender algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço, de tamanho. Eu entendo um pouquinho de tempo, mas eu não compreendo bem o que é eternidade. E eu explico. Se você conseguisse extrair de 1 milhão de anos, um dia, você já não teria literalmente 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas se você extrair 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto fica? A eternidade. Logo, eternidade não é tempo. Logo, eternidade é um atributo exclusivo de Deus, pois o Verbo é eterno. Então ele é Deus. E o texto diz que o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se Deus é um ser pessoal, e ele é, e se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal, como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Das palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João conclui o verso 1 dizendo que o Verbo era Deus, não um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria, nem um ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Por isso eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis, quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 possibilidades. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem de fato ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então resta-nos fazer o que Tomé fez, assentarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. O Verbo é eterno, o Verbo é pessoal e o Verbo é divino. Mas no verso 2 ele diz: e o Verbo, notem comigo, estava no princípio com Deus. E a pergunta é: que princípio? Diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Quando os céus e a terra foram criados, o Verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 afirma: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, isso é espantoso, porque esta declaração põe por terra 4 teorias muito disputadas nos meios acadêmicos ainda hoje. Primeiro, esse versículo refuta a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. A matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada. Ela foi chamada à existência pela palavra onipotente, que é o Verbo. Segundo, o nosso universo não vê existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Esse mundo não gerou a si mesmo. Ele não vê existência por iniciativa própria. Perdoe-me da expressão. Este mundo não pariu a si mesmo. Este mundo não deu à luz a si mesmo. Esse mundo foi criado. E criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang também não tem amparo na verdade. Até porque o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Eu precisaria ter muita fé para acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Seria mais fácil acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Eu posso até lhe garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pense comigo, nós estamos no planeta Terra. Foi um acaso que nos deixou aqui? Uma explosão nos deixou aqui? Nós estamos no lugar adequado para a vida. E notem, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi o acaso que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a grande faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no nosso planeta. Não foi o acaso, não foi uma explosão que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quarto, este mundo não vê existência por uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que no mesmo ano que chegava aqui no Brasil um dos missionários pioneiros, o nosso missionário pioneiro, Ashby Green Simonton, em 1859, neste mesmo ano, Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. E a primeira edição se esgota no dia do lançamento. E de lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, as evidências das provas. Meus amados, o criacionismo não é um artigo de fé. O criacionismo não é artigo de religião. O criacionismo é artigo de ciência. O que nós cremos pela fé não é que o mundo foi criado, isso a ciência prova. O que nós cremos pela fé é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então não há nada mais importante para nós nesta noite do que parar e pensar e refletir e meditar sobre a grandeza do nosso glorioso Redentor. Quem ele é, quão grande ele é, quão poderoso ele é, quão majestoso ele é. Quando o profeta Isaías estava pensando e tratando dessa matéria, a partir do capítulo 40 da sua obra,
Ele diz que o nosso glorioso Redentor, e ele está falando do Messias, é aquele que mede as águas na concha da sua mão. E eu gosto dessa figura, porque eu fico pensando no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Vá aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes nações e grandes potências econômicas e militares da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu glorioso Redentor. Agora pergunte a um astrônomo qual é o tamanho desse universo que ele mediu a palmos. Pergunte, por mais robusto que seja o seu conhecimento. Sabe qual é a resposta dele? Se ele for honesto: eu não sei. Quando ele diz eu não sei, ele não está confessando a ignorância absoluta. Até porque nenhum homem é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo. Isso é uma matéria em aberto. Mas você e eu sabemos de uma coisa: o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Entretanto, os cientistas afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo, como dizia Abraham Kuyper, onde o Senhor Jesus não possa: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte aos astrônomos quantas estrelas existem, e ele vai responder: eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, tenha paciência de levar para casa, botar numa tábua de vidro e contar quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Eu fui fazer isso nas férias, pastor. Fui fazer essa experiência. E comecei a contar 1, 10, 50, 100, 150, 200, 400, 500, eu parei. Não tinha contado a ponta do dedo ainda. Há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Até o século passado, nós estávamos pasmos com a grandeza do macro-universo. De lá para cá, nós estamos boquiabertos com a grandeza insondável do micro-universo. Por exemplo, se você conseguisse pegar uma folha, é verdadeira aquela ali? Não, tão bonita assim? Verdadeira. Eu gosto de vocês, são desse jeito. Se você pegar uma folha dessa, e examiná-la detidamente, ela é tão complexa, ou até mais complexa do que a cidade de Recife. Se você pegar um ovo e quebrá-lo, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que nós temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo, e em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento.
Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. O Dr. Loy vai afirmar mais tarde que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas agora ele nos leva para o verso 4 e nos tira o fôlego de novo, porque ele diz, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Isso é fantástico, porque na verdade tudo que existe, existe porque ele criou. Anjos, homens, animais, aquáticos, terrestres, voláteis, o universo, enfim, existe porque recebeu vida dele. Mas ele é autoexistente. Alguém pergunta, mas quem criou Deus? Resposta, ninguém, ele não foi criado. Ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Resposta, não, ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno. E esse texto é maravilhoso, porque o texto diz que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Bom, nem você nem eu jamais vimos, jamais veremos, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por menor que seja a luz, por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Jesus não se sente ameaçado nem acuado. Ele não está em risco sob quaisquer circunstâncias. Ele é a luz. E onde a luz chega, chega a verdade, chega a libertação, chega a cura, chega o perdão, chega a salvação, chega a restauração. As trevas não podem prevalecer contra a luz, e ele é a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Louvado seja o Senhor. Bom, eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E até aqui no versículo 5 ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus, porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, ele é o mantenedor da vida. Bom, se ele é tudo isso mesmo, e é, preciso lhe dizer algo nesta noite. Você não pode sair daqui neutro em relação a Jesus. Proponho um paradoxo. Vale-me da obra A Ética da Decisão, quando o autor diz assim, você é escravo da sua liberdade. E eu vou esclarecer isso, ilustrando. Você é como uma pessoa dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Você pode pular da canoa e nadar até a margem. Você pode remar e ancorar a canoa num lugar seguro. Ou você pode fingir que não tem abismo, até ser esmagado pela fúria das águas. Só a coisa que você não pode deixar de fazer é tomar uma decisão. Hoje, cada um de nós aqui precisa necessariamente tomar uma decisão em relação a Jesus. Ninguém pode ficar neutro. Talvez você diga, mas eu fui convidado para estar aqui, estou até gostando de estar aqui, mas eu não quero tomar decisão, não vou tomar decisão. E tem mais, eu estou até indeciso. Então eu preciso lhe dizer que a indecisão também é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus isso é impossível, porque foi ele quem disse, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. É por isso que a partir de agora do verso 6, João vai apresentar-nos 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está aí nos versos 6 a 9, confira comigo. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todos irem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Diz a Bíblia que entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e João Batista, há um período de 400 anos.
nós chamamos de período interbíblico, ou de silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha festas, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Diz a Bíblia que depois de 400 anos veio a palavra do Senhor a João no deserto, e ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E as multidões fluíam das cidades, das vilas, das aldeias, para encontrar João no deserto. E por ele eram batizadas. Lá estavam os fariseus, os saduceus, os escribas, os soldados, os coletores de impostos. E de repente diz Lucas que toda essa multidão começa a cogitar algo. E essa cogitação se transforma numa pergunta. E essa pergunta se transforma numa pergunta tentadora. E essa pergunta tentadora beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tendência de botar um homem no pedestal aí. Olha o perigo de exaltar um homem aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia pensar: bom, gente, pensando melhor, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém nunca viu o que está acontecendo aqui. Olha essa multidão toda atrás de mim no deserto. Se ele tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia pensar: bom, gente, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi claro: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: esta é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu, na verdade, batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, na verdade, não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu, aliás, tenho um lema: convém que ele cresça e que eu diminua. A grande decisão de João Batista é nunca querer receber a glória que só pertence a Jesus. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus, porque não divide a sua glória com ninguém. A segunda decisão está aí nos versos 10 e 11, confiram comigo. É a rejeição de Jesus. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Me permitam uma pergunta: quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10? Dê uma olhadinha e me responda. Quantas vezes? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas é curioso que num único versículo, a mesma palavra repetida 3 vezes, cada vez que ela aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo físico, geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. Mas o mundo não o conheceu. Que mundo? Mundo das pessoas. Então preste atenção ao ler sua Bíblia, porque às vezes uma mesma palavra, num mesmo versículo, sendo repetida, pode ter significado diferente, dependendo do contexto. Mas aí ele vai para o verso 11 e explica: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Os judeus, o povo de Israel. E por que não receberam? Por falta de evidência? Não, por falta de fé. Por falta de luz? Não, por falta de olhos. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, todo o Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher. Ele é o Cordeiro da Páscoa. Ele foi simbolizado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Ele foi simbolizado pelo maná e pela água que brotava da rocha. Ele foi simbolizado pelo tabernáculo. Ele foi simbolizado pela arca da aliança. Ele foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu.
Ele foi simbolizado pelas festas, ele foi simbolizado pelos sacrifícios, ele foi simbolizado pelo sábado. Tudo isso era sombra dele, ele é a realidade. E então, na plenitude dos tempos, ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, habitou entre nós, e ele andou por toda parte, fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. É doloroso que quando você vai a Israel, Deus tem me dado o privilégio de todos os anos levar uma caravana a Israel. E você vai no Muro das Lamentações. E você vê crianças, adolescentes, jovens, velhos, lendo a Torá. E orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias. Que já veio há 2000 anos em Jesus de Nazaré. A venda está posta no rosto deles. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Cuidado para que diante de tanto conhecimento você rejeite a verdade. E a pergunta de Deus é essa: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas louvado seja Deus, tem a terceira decisão nos versos 12 e 13, confirei comigo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus amados, ao lermos a nossa Bíblia, nós deveríamos estar sempre muito atentos ao que nós chamamos na língua portuguesa de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Ele está contrastando o que disse antes com o que está dizendo agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos pequenos, todos grandes, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos da cidade, todos do campo, todos brancos, todos amarelos, todos pardos, todos negros. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica evidente, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ser filho de Deus é a coisa mais revolucionária que pode acontecer na sua vida. Ser filho de Deus é ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. Ser filho de Deus é ser nova criatura. Mas João não quer que nenhum de nós saia daqui confuso acerca do que significa ser filho de Deus. Por isso ele explica melhor no verso 13. Os quais não nasceram do sangue. O que significa isso? Ser filho de Deus não é coisa hereditária. Não é hereditário. Há um adágio popular conhecido aqui, que diz assim: filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que ser filho de crente, crentinho é. Para ser filho de Deus, tem que nascer de cima, tem que nascer do alto, tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura. Alguém pergunta assim: você é filho de Deus? Ué, mas é claro, mas meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe até dirige uma reunião de oração na igreja. Ô, gente, ser filho de pastor deve ser coisa boa. Eu não sou, mas deve ser. Ter uma mãe de oração com certeza é uma bênção. Mas isso não faz de ninguém filho de Deus, não. Você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou presbiteriano desde que eu nasci. Ué, ser presbiteriano deve ser coisa boa, mas não faz de ninguém filho de Deus também, não. Você é filho de Deus, mas é óbvio que eu sou assembleiano, desde o berço. Ser assembleiano deve ser coisa boa para você, mas se faz de você filho de Deus também não. Você é filho de Deus, mas é óbvio, eu sou calvinista, convicto. Se você é calvinista e convicto, é uma bênção para você, mas não faz de você filho de Deus também não. Você é filho de Deus, mas é claro, eu sou arminiano. Ser arminiano pode ser coisa boa para você, mas não faz de você filho de Deus também não. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água, do Espírito. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. Segundo,
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência para se autoproclamar filho de Deus. Salvação não está na sua mão. Salvação não está na mão do pastor. Salvação não está na mão da igreja. Salvação não está na mão dos concílios. Salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode nos fazer seus filhos. Deixa eu ilustrar isso. Vocês moram na praia. Aliás, as melhores praias do mundo são as do Nordeste. Gostaria de morar nessa região para tomar um banhozinho de água quente, porque eu não tolero água fria, eu vou na praia lá, só molho a ponta dos pés e saio correndo. E aí, quando você chega um feriado, você não quer praia, você quer ir para as montanhas, né? Então, imagine que você vai para uma montanha bem agradável, aquele arvoredo luxuriante com as suas cabeleiras esvoaçando pelo vento, aquela relva verde, farfalhante, sendo rasgada pelos regatos de águas cristalinas. Imagine comigo aquele passaredo a cantar, as borboletas enchendo o espaço de cores variadas, as flores mimosas com as pétalas aveludadas, exalando um inebriante perfume, e aquela brisa gostosa batendo no seu rosto, e você pensando e meditando, dizendo, mas que coisa maravilhosa. Você quer saber uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder, nenhum de nós tem esse poder. Só o próprio Deus pode nos fazer seus filhos. E Ele tem uma exigência única, inegociável. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nenhum homem, por mais ilustre, tem autoridade e competência para dizer para você, seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o sacerdote, nem o pastor, nem a igreja, nem o concílio eclesiástico tem esse poder. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E Ele dá o poder a todos quantos receberam o seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e como Senhor da sua vida. Pois bem, amados, agora João vai nos levar à conclusão desse texto. Naquilo que Atanásio, aquele grande campeão da ortodoxia, no Concílio de Nicéia em 325, triunfou sobre as teses heréticas de Ario, e ele escreveu um livro sobre encarnação. Aliás, está em português essa obra. E ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E é mesmo, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é, que verbo? E a resposta é, o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador. O verbo que é Deus, imenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas se esvaziou até quando? Sendo ele transcendente, maior do que o universo, ele foi se esvaziando e se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, e se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura, pois aquele bebê é o Rei da Glória, é o Criador do universo, é aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo. Mas ele não veio para habitar longe de nós não, sentindo náuseas de nós. Ele veio para habitar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade,
Ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade. Ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja, ele está sentado no trono, ele reina, ele governa e ele vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Mas ele veio não cheio de justiça e juízo, porque se viesse assim ele nos esmagaria. A Bíblia nos diz que o melhor de nós, e o melhor de nós são as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. Esta palavra não é uma palavra agradável, nem de falar, nem de descrever. Mas vocês todos sabem o que significa trapo de imundície na língua original. A ideia é do absorvente feminino que ela usou, bota numa sacolinha e joga no lixo. O melhor de nós é isso. E o pior de nós, o que seria? Por isso ele veio para nós cheio de graça. Nos apanhou arruinados, sujos, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados. E ele nos deu vida, ele nos limpou, ele nos lavou, ele nos transformou. Ele nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. Ele nos fez membros da família de Deus, nos fazendo herdeiros de Deus e co-herdeiros com ele. E o texto conclui dizendo: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito que envolve a manifestação plena de Deus nos seus atributos. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele apontava para um atributo de Deus, via de regra, com mais ênfase. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Osés enfatizou a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus no sentido pleno. Sabe por quê? Porque ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então está provada a tese de João: ele é verdadeiramente Deus. Mas eu não poderia terminar sem partilhar com vocês duas verdades, para mim, fundamentais. A primeira delas, meus irmãos, é que João, quando vai, na sua tese, defender a divindade de Cristo, ele não o faz só na introdução, mas ele o faz no corpo do seu trabalho, em todo o Evangelho, seguindo as mesmas pegadas da introdução. Porque na introdução ele provou que Jesus é Deus de duas maneiras. Ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus, e ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Quando você vai para o restante do Evangelho, ele segue a mesma toada. O que ele vai fazer? João vai pegar dos muitos sinais, sinal porque os milagres de Jesus apontavam para uma verdade espiritual, por isso é sinal. E a última declaração dele no Evangelho, o último versículo, diz que se tudo fosse registrado, não caberiam, numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro os livros. Ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Porque é o número da perfeição. Para mostrar uma coisa: se ele realiza as obras de Deus, logo ele é Deus. Primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas agora vai provar que Jesus é Deus ao restante do Evangelho, mostrando que ele tem os mesmos atributos de Deus. O que ele vai fazer? Pegar uma declaração de Jesus, João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou.
E eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés, o nome Javé. De onde vem a nossa palavra Jeová? Jeová é quando você junta as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que é que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Ele é Deus, porque realiza as mesmas obras e porque tem os mesmos atributos. Mas a segunda coisa que eu não posso terminar sem deixar claro, e para mim é um grande mistério, é que dessas 7 declarações de Jesus, uma delas ele compartilha com a igreja. Por exemplo, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Curiosamente, irmãos, Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Ele nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender este mistério? Para esclarecê-lo, me permitam 2 perguntas e eu termino aqui. Primeira pergunta, o sol brilha? E a resposta é sim, o sol brilha. E por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Segunda pergunta. A lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então aqui está uma lição fenomenal. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só brilha na medida em que ela reflete a luz de Jesus, o sol da justiça, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então sabe qual é o seu papel? Sabe qual é o meu papel? Sabe qual é o papel da igreja evangélica, igreja protestante de Recife? É sair pelas ruas, pelos becos, pelas avenidas, pelas praças, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, pelos salões dos governantes, levando essa luz e deixando esta luz brilhar. Para que ele, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, seja conhecido e temido nessa cidade. A ele nós rendemos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém. Vamos ficar em pé, meus amados, e vamos orar. E hoje você precisa tomar uma decisão em relação a Jesus. Essa decisão é pessoal e é intransferível. E que cada um de nós responda a esta verdade bendita e se renda a Jesus. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Te rendemos graças, Deus, pela Tua palavra.
Te rendemos graças por esta revelação bendita, por esta palavra inspirada, inerrante, infalível, suficiente, por esta palavra que é mais preciosa do que ouro e mais doce do que o mel, por esta palavra que ilumina os olhos, que alegra o coração, que restaura a alma. Ó Deus, aplica pela obra do Teu Espírito no coração de cada um de nós a Tua palavra nesta noite, para que vejamos a grandeza insondável do nosso glorioso Redentor, e para que vivamos com Ele, para Ele, por Ele, para o louvor da Tua glória. Que o nosso coração seja totalmente Teu, e que vivamos os dias que Tu nos deres, para conhecer e para tornar-te conhecido, para Te exaltar e Te glorificar, para que esta cidade, para que esta nação Te conheça como o único Deus vivo e verdadeiro. Oramos com gratidão em nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós, amados irmãos e irmãs, e com toda a igreja de Cristo, agora e sempre. Amém.